Tô aqui depois do banho para falar a vocês a minha rotina pós-banho e contar uma coisa curiosa. O vídeo pode estar parecendo meio escuro porque tá frio e eu fechei a janela toda. Aí eu coloquei essa lâmpada aqui para ver se melhora a minha cara. E eu tô gravando com a câmera frontal de novo, então pode ser que eu fique me olhando, porque eu tenho essa tara em ficar me olhando. Tô lendo aqui frases para poder postar, pra ver se eu me inspiro também a fazer arte, tá? De vez em quando eu fico lendo umas frases naquele O Pensador. E tava escrita a seguinte frase: a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia, fala que um corpo em repouso tende a permanecer em estado de repouso e um corpo em movimento, uniforme em uma linha reta, tende a permanecer em estado constante. Isso é engraçado, porque eu comecei a pensar sobre essa frase e sobre o que eu tô passando atualmente. Todo ser humano tem medo de mudanças, né? E lógico que eu não sou diferente. Assim, eu não é que eu não gosto. Tem uma grande diferença de você ter medo de mudanças e você não gostar de mudanças. Eu não tenho medo de mudanças. Mas como qualquer ser humano, eu prefiro ficar quietinho na minha. É porque mudar exige que você saia daquele estado que você sabe que dá certo, que você sabe que você não vai se machucar, que você não vai errar. Então, muitas vezes, mudar para um caminho que você não conhece dá um pouco de medo ou preguiça. E aí você sempre prefere fazer as coisas iguais, normal. Passando desodorante, gente. Eu uso o Rexona. Não, é Dove original. Eu uso qualquer um. Qualquer desodorante que me der eu uso. Eu vou passar aqui esse protetor térmico, efeito liso prolongado e tem filtro solar. É um leave-in da Kyria. Ele é muito bom, ele protege o cabelo do secador e da chapinha, essas coisas. Eu uso bem pouquinho porque meu cabelo é oleoso, mas ele não deixa o cabelo oleoso não pesa. Meu cabelo, opa, ó, eu uso bem pouquinho, ó. Uma gota. E como estávamos conversando, eu sou uma pessoa muito criativa. Então, eu tenho 50 milhões de ideias na minha cabeça. Sempre. Mas, logicamente, que eu tenho medo de mudar e eu tenho medo de não dar certo. Com o YouTube, eu já comecei e já parei umas 50 vezes. Por quê? Porque é um caminho muito difícil. E muitas vezes a gente acha que não tem recurso suficiente e não faz nem o mínimo. Porque, gente, pouquíssima gente começou de cima, pouquíssima gente teve recursos desde o início, pouquíssima gente começa com no YouTube, por exemplo, tô falando a respeito do YouTube, mas assim, para todo mundo. Você não tem equipamento de ponta, você não tem todo um estúdio para gravar os seus vídeos logo de cara. A gente vai crescendo aos poucos, conforme vai entrando dinheiro do nosso trabalho, porque geralmente as pessoas começam no YouTube e têm um trabalho que não é o YouTube e depois o YouTube passa a ser uma das suas fontes de renda ou a fonte de renda principal. Mas geralmente as pessoas vão crescendo no YouTube aos poucos, entra um dinheirinho ali, você compra um celular melhor, compra um tripé, uma fonte de luz que eu ainda não tenho. Mas assim, muitas vezes eu, por não ter um microfone para gravar música, por não saber editar bem, por não ter uma câmera, por não ter memória infinita no telefone, assim, várias vezes me desanimou, entendeu? E assim, você que quer fazer um negócio direito, você que quer crescer com alguma coisa, às vezes dá um certo medo, entendeu? E aí você acaba não fazendo nada. Só que eu tenho percebido que fazer pouco é melhor do que fazer nada. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Ou seja, se você não começar hoje algo que você quer na sua vida, você vai continuar na vida que você tem hoje, você vai continuar em repouso. Se você gosta de ficar no sofá e você permanecer no sofá, é no sofá que você vai ficar. Foi bem filósofo isso, mas é a realidade. Você, que é um jovem adolescente, quer dormir à tarde, não quer estudar, se você quer dormir à tarde, você vai permanecer dormindo a sua vida inteira. Você vai continuar dependendo dos seus pais a vida inteira. Você vai continuar sem dinheiro a vida inteira.
você vai continuar burro a vida inteira. Então, comece a fazer algo. Esse é a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Mas não para por aí. Um corpo em movimento uniforme, em uma linha reta, tende a permanecer em movimento constante, a menos que uma força atue sobre ele. Cara, se você está se movimentando, você vai continuar se movimentando. Então, assim, nada pode parar você. A menos que uma força atua sobre ele. Lógico que, assim, a vida ela tem suas circunstâncias. Às vezes, a falta do dinheiro é uma circunstância que afeta quase tudo. Mas Deus é maior, graças a Deus. E nenhum obstáculo pode parar você se Deus não quiser. Mas não vamos entrar nesse mérito. Existem várias circunstâncias que podem atuar sobre você para que você não permaneça em movimento constante. Constante significa que se você está indo a 30 km, você vai continuar indo a 30 km. Se você está indo rápido, você vai continuar indo rápido. Se você está lento, você vai continuar indo lento. Mas assim, outras fontes que podem, outras forças que podem atuar sobre você para poder parar você, uma delas é a procrastinação, outra é a sua própria mente, outra talvez seja uma doença. E eu espero que você se alimente bem, porque se você continuar se alimentando bem, você vai continuar constante na sua saúde, entendeu? Isso é um movimento constante. Se você continuar bebendo água sempre, você vai se manter hidratado, seu rim vai continuar bom. Isso é um movimento constante, você tem que ter constância na sua vida. Mas assim, eu nunca vi alguém que permaneceu em movimento constante e alguma força, mesmo que tenha atuado sobre ele para ele parar, para diminuir ou parar, e depois ele não continuou com a força de vontade de permanecer em movimento constante. O que eu tô querendo dizer? Eu não conheço alguém que estava andando em um caminho e aí aconteceu, mesmo que tenha acontecido um obstáculo que pudesse parar ou diminuir a velocidade no qual a pessoa estava caminhando, ela não parou, mesmo com as adversidades. Eu não conheço ninguém que não tenha crescido. Porque por mais que você não se torne uma pessoa rica, por mais que você até não chegue no lugar que você queria ir, a constância ela faz você crescer pessoalmente, intelectualmente, emocionalmente, sabe? E eu posso dar exemplo de mim mesma em questões emocionais sobre isso. Porque se eu fizer nada na minha vida, se eu não trabalhar, se eu não inventar milhões de coisas pra fazer, se eu não pintar, se eu não inventar, sei lá, de pintar a parede do meu quarto ou fazer qualquer coisinha que seja, não dá, entendeu? Assim, meu emocional vai pro lixo, eu começo a achar que eu não sirvo pra nada. Então, assim, quando dizem que o ditado popular diz que o trabalho edifica o homem, é por causa disso. Qualquer coisa que você faz, não é só trabalho que gera renda financeira, mas às vezes lavar uma louça, arrumar o seu quarto, se cuidar. Qualquer ação que você tenha, que seja constante, vai gerar crescimento para você pessoal, entendeu? E nós estamos, todos os dias da nossa vida, nós estamos mudando, nós estamos aprendendo coisas novas. O nosso cérebro, ele absorve muita coisa, não tem como você esquecer. A menos que você tenha um Alzheimer, você não tem como esquecer as coisas que você vive. Não procrastine tempo de qualidade com seus pais, com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, com seus irmãos, porque você também vai se arrepender um dia de não ter vivido esses momentos bons com seus familiares. Lógico, os pais também, em ter momentos com os filhos não nascem pra gente. Por mais que os pais queiram, eu não tenho filhos ainda, mas por mais que os pais queiram que a gente seja deles, pro resto da vida, que fique dentro de casa e tal, não seremos. Um dia os filhos vão casar, um dia vão ter a própria família, e não vai ter mais aquele convívio que tinha antes de ter todo dia dentro de casa. Então os pais também, se você é pai, mãe, tenta aproveitar ao máximo a vida com seu filho, sabe? Tenta participar das coisas que entusiasmam ele, porque com certeza quando ele casar, quando ele tiver a vida dele, ele vai ter boas lembranças do que você viveu com ele e vai falar assim, poxa, eu sou grato por ter vivido esses momentos com meus pais quando eu tava na casa deles. Nossa, eu fico emocionada falando essas coisas. Eu conheço pessoas que falaram assim, nossa, eu era doido pra casar pra sair da casa dos meus pais, porque, né? Porque os pais, assim,
Infelizmente, muitos pais não compreendem seus filhos, não olham para os seus filhos, não prestam atenção no que eles têm a dizer realmente. Interpreta mal, tenta julgar. Tudo bem que os pais não querem que a gente erre na vida e tal, sempre querem dar conselho, mas infelizmente os filhos, depois de uma certa idade, eles também têm seus motivos, suas razões, seus sonhos, e às vezes os pais não compreendem por achar que aquilo é errado, mas assim, não tenta contextualizar também a sua vida e as suas vivências na vida de outra pessoa, porque assim, o que é bom para um não é bom para outro, o que um viveu, o outro não viveu. Então nem sempre o que você viveu, que você que é pai, que é mãe, por mais que você tenha vivido o dobro, o triplo, o que aquela pessoa viveu e a forma como ela enxerga o mundo e o que ela quer viver ainda é diferente do que você viveu, de como você enxerga o mundo e do que você quer viver ainda. Então, assim, sempre empatia, em respeitar o momento do outro, respeitar a intenção do outro, as opiniões do outro, os sonhos do outro, é muito importante em todas as relações que existem. Esse perfume, Eudora, Diva, minha mãe que me deu. Muito cheirosinho, eu uso ele de vez em quando, vou passar pra ficar um pouquinho cheirosa. Não procrastine porque assim, gente, pai e mãe, infelizmente, a lei natural da vida é que a gente veja eles morrendo. Então, assim, por mais que as situações às vezes andam contra a boa convivência, não deixe de falar, não deixe de se expressar, não deixe de estar junto, de querer fazer coisas junto, porque assim, tudo que você vive com quem você ama são momentos que você não vai esquecer. Um pastor da minha igreja, o pastor Renan, ele falou que tudo que nós levamos dessa vida é o que nós vivemos, né? E o que nós comemos. Porque o que a gente come virou parte da nossa carne, né? E o que a gente vive passou a virar parte da nossa mente. Nós não temos como esquecer, como eu falei, a menos que você tenha um Alzheimer, você não vai esquecer dos momentos bons nem dos ruins. Então, assim, se você tiver a oportunidade de, sei lá, ir na esquina tomar um sorvete com quem você ama, não vê dinheiro, porque dinheiro a gente ganha de novo, sabe? Não procrastine momentos, mesmo que seja dentro de casa. Tente viver com aquela pessoa que tá junto de você, não reclama muito, não seja um peso na vida daquela pessoa, sabe? Tenta compreender os sentimentos daquela pessoa, tenta olhar para ela, tenta entender os porquês dessa pessoa. Passar aqui o hidratante da Teatrical que eu uso pra ficar em casa. Porque assim, eu já falei aqui em outros vídeos, mas ele é bem oleosinho. Então, eu prefiro... Nossa, difícil de focar, né? Então eu prefiro passar ele só em casa porque minha cara fica brilhando. Mas assim, no frio ele é show de bola, porque nada segura, né, nesse frio, ó, o rosto. Mas eu vou passar um pozinho pra não ficar tão ruim. Mas é isso, gente. Assim, eu espero que se você tá passando alguma situação nessa vida, se você tá difícil de estudar, tá difícil de ler a Bíblia, porque eu entendo que também muito, assim, a gente às vezes procrastina a oração, a leitura da Bíblia, e depois a gente se arrepende. E, sabe, aquele crescimento ali com Deus, gente, é a coisa mais importante que você faz na sua vida. Antes de qualquer coisa. Você pode, você pode querer muito crescer profissionalmente, financeiramente, seja lá o que você estiver fazendo na sua vida. Não procrastine sua vida com Deus. Eu procrastinei minha vida com Deus e eu me arrependo muito. Foi um tempo assim, muito perdido na minha vida e eu queria esquecer o período da minha vida que eu andei sem Deus, sabe? Porque eu cometi muitos erros. Por mais que Deus permita a gente cometer erros, porque Ele nos deu livre-arbítrio. E muitas vezes Ele fala com a gente através daquele nosso erro, andar com Ele torna tudo mais fácil. Porque Ele é o consolo da nossa vida. Ele é a alegria da nossa vida, sabe? Então, o tempo que eu passei sem orar, sem ler a Bíblia, se eu pudesse voltar atrás, eu com certeza faria tudo diferente. Vou passar um pozinho da Fenza, que eu mostrei no... Eu não sei se eu já postei esse vídeo, não sei se eu vou postar ainda, mas esse pó da Fenza, ele é muito bom. Eu postei no vídeo, ou vou postar no vídeo falando sobre minimalismo. Então, se eu já tiver postado, você pode dar uma ida lá pra poder ver. Se eu não postei, alguma merda com esse vídeo, ou perdi o vídeo, alguma coisa assim. Mas é porque eu gravo, a maioria, todos no mesmo dia. No final de semana, e aí eu coloco pra soltar dia de semana.
Mas aí quando tem muito vídeo junto assim, o meu editor ele buga. E aí às vezes eu perco o vídeo. Já aconteceu isso várias vezes. E isso foi uma das coisas que me desanimou. Na época que eu queria muito crescer com o canal e não dei continuidade. Porque se vocês forem lá nos meus vídeos antigos pra ver, o meu vídeo mais antigo deve ter o quê? Uns 5, 6 anos. Se eu tivesse continuado gravando desde essa época, hoje eu seria famosíssima. Já falei e repito, não quero ser famosa. Eu só quero que isso seja uma renda extra pra mim. Eu falo a verdade, gente. Quero ganhar dinheiro com o YouTube. Ninguém faz nada de graça. Hoje em dia, algo que dê muito trabalho, não querendo alguma coisa em troca. No caso, financeiramente, né? Porque hoje em dia, no Brasil, tudo tá tão difícil. Voltando ao que a gente tava falando, vou colocar só o pozinho mais escuro aqui pra fazer um contorninho. Se você tá em alguma igreja, continua buscando a Deus. Se você tá estudando, continua estudando. Eu até hoje não terminei minha faculdade, eu pretendo terminar um dia. Mas assim, o que você não faz com constância, uma hora você se arrepende. Eu vi uma frase que dizia assim: se você... Minha mãe me chamou pra me dar vitamina C. Então, eu li uma frase que falava assim: se você começar hoje, daqui a um ano, você vai se agradecer por ter começado hoje. Mas se você não começar hoje, daqui a um ano, você vai se arrepender de não ter começado hoje. Então, por mais que sejam difíceis as coisas, minha mãe tá me chamando de novo, gente, calma aí. Tá falando, se você começar hoje, você vai se agradecer muito pela você do passado por ter feito, sabe? Até desde coisas simples até coisas grandes, por exemplo, fazer dieta. Eu comecei a fazer dieta em 2017, quando chegou em 2019 eu atingi o meu peso ideal. Demorou 2 anos e eu perdi 54 quilos. Não fiz bariátrica, antes que alguém pergunte, mas assim, é algo que eu me agradeço até hoje. Foi um período muito necessário. E eu não pensava em emagrecer 54 quilos de uma vez só, porque eu sabia que primeiro seria impossível, eu teria que comer zero coisas. E segundo que todos os médicos falam que emagrecer devagar é muito melhor do que emagrecer correndo, porque você tem a menor chance de engordar tudo de novo. E foi o que aconteceu, gente. Nós estamos em 2022 e desde 2019 eu não engordei nada. São 3 anos já magra e eu não engordei nada, nem 1 quilo. Pelo contrário, até dei uma emagrecida porque em 2020 eu tive crise de gastrite e até hoje essa crise de gastrite perdura por causa da minha ansiedade. Mas, a questão é, desde coisas grandes, desde coisas pequenas, se você agora tá a fim de comer um bolo, mas tá com preguiça de fazer o bolo, se você levantar agora e fizer o bolo, mais tarde, na hora do café, você vai ter um bolo quentinho pra você comer. Você já pensou nisso? Então, assim, tá com vontade de fazer? Faz, fica com preguiça não procrastine. Lógico que nós somos seres humanos e nós temos uma bateria e nós somos finitos. Nós temos que descansar, nós temos que ter nosso momento de fazer nada. A gente precisa curtir uma preguiça de vez em quando, mas se você se esforçar um pouquinho e não curtir muitas preguiças e continuar em velocidade constante, com certeza em algum lugar você vai chegar, com certeza um resultado você vai ter. Seja ele qual for, você não sabe o que você vai encontrar lá na frente. Você não sabe se você vai chegar no destino que você quer chegar, mas você sabe que você vai encontrar milhões de outras coisas no caminho. E quando você chegar, mesmo que você não saiba aonde você vai chegar e se você vai chegar, com certeza você vai se agradecer por ter ido, porque você vai encontrar muitas coisas boas que vão te trazer crescimento e realização pessoal. Deixa eu tomar minha vitamina C agora, dá licença, tá? Sim, eu poderia ficar horas falando aqui, porque eu gosto muito de falar. E eu nunca tive coragem, assim, de expressar opinião na internet. Isso é uma coisa que eu sempre tive medo. Eu sempre cantei, nem na igreja eu nunca falei, tu acredita? Eu fiquei anos cantando na igreja e eu nunca peguei no microfone pra falar alguma coisa. Eu sempre cantei, mas eu não falava. Sempre tive medo de expressar opinião por medo de julgamento. E até teve uma vez que eu comecei a falar sobre emagrecimento no Instagram e as pessoas começaram a falar sobre gordofobia e eu desisti. Até hoje eu nunca mais continuei falando sobre emagrecimento. Por mais que teve pessoas que me agradeceram por eu ter ajudado a emagrecer, eu não continuei porque eu não queria ser julgada, eu não queria virar polêmica. E eu não continuei. Mas se você gosta, se você quer saber, se você ficou curioso pra saber como emagrecer, eu não vou ensinar você a emagrecer, porque eu não sou nutricionista, não sou personal trainer, não sei nada. Mas se você quiser saber da minha história, você comenta aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Eu gostaria de agradecer a você que ficou aqui no vídeo até agora, assistindo. Se você estava precisando de ouvir esse incentivo, comenta aqui embaixo se você gostou.
Compartilhe esse vídeo com alguém que você saiba que esteja precisando ouvir uma palavra de incentivo dessa. Deixe o seu joinha porque é muito importante pro meu canal, porque eu reparei que, de acordo com as curtidas que eu tenho, o meu canal ele é entregue para mais pessoas e aí tem mais visualizações. E comenta no vídeo o que você achou, se você já fez alguma coisa que você é orgulhoso por não ter se arrependido de ter começado. E eu espero que você assista os próximos vídeos desse canal. Se você gosta do meu conteúdo, assiste os vídeos antigos, dá uma curtida também para ajudar. Nem precisa assistir, mas se você der uma curtida, o meu canal vai ser impulsionado para crescer. E vai me ajudar realmente muito. Então, muito obrigada por ter ficado até aqui. E é isso, até logo mais.